Boa noite, irmãos. Vamos começar esse culto de oração. É muito bom rever os irmãos. Espero que os que estão nos acompanhando possam estar também separando esse tempo para adorar a Deus, também para orar, para ter mais intimidade com Deus. E também espero que o povo de Quinta, aí, o pessoal de Quinta, também esteja acompanhando e possa também aproveitar desse momento também. E qualquer coisa, se vocês quiserem reclamar, reclamam com o pastor Alex. Quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Vamos estar cantando os cânticos Descansarei e Eu Vejo a Glória. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, céus abertos. Hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Então, possamos cantar esse cântico com o coração realmente desejoso de ver a glória de Deus em nossas vidas e por meio da atuação do Espírito Santo, né? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui,
a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Vamos fechar os olhos, falar com Deus e logo depois a palavra está com Eliezer, que introduzirá o já conhecido pastor Alex. Oremos. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez podemos estar em Tua casa, Senhor, rever alguns irmãos, Senhor, e podemos estar nesse momento, Senhor, cultuando a Ti, Senhor, com foco mais específico, Senhor, em apresentar os nossos pedidos, nossos agradecimentos, Senhor, em orar a Ti, Senhor, em conhecermos um pouco das dores e das dificuldades dos nossos irmãos, Senhor, que possamos crescer, Senhor, na intimidade uns com os outros, Senhor, que possamos também aprender com a palavra que será trazida a nós, Senhor. O Senhor esteja abençoando o pastor Alex, Senhor, e que ele possa falar não dele, mas aquilo que vem diretamente de Ti, meu Deus. Esteja o abençoando e a todos nós que estamos aqui, Senhor, todos que estão acompanhando de casa, seja de Conselheiro Paulino, seja da Quinta Igreja, Senhor, seja uma pessoa, outra pessoa, Senhor, de outro lugar, Senhor, esteja abençoando a cada um de nós, Senhor, para que possamos aprender aquilo que será ensinado e possamos aplicar em nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos juntos novamente, é muito bom recebermos os irmãos aqui. E nesse momento tão especial para as nossas vidas, nesse meio de semana, estarmos revendo os irmãos e voltarmos a esta casa com o propósito de estarmos realmente adorando ao Senhor, nos alimentando, nos fortalecendo, né? Porque ainda temos mais alguns dias para essa semana. Então, é muito bom a gente poder estar junto e temos esse momento com esse propósito, de estarmos participando dessa comunhão e também buscando ao Senhor. Então que Deus realmente abençoe aqueles que estão já conosco, aqueles que porventura ainda vão chegar, aqueles que estão nos acompanhando através do canal de transmissão. Eu acredito que hoje, né, por conta dessa inovação aí, a gente esteja alcançando um grupo maior de pessoas. Então, louvamos a Deus por isso, pela vida de cada um que tem dedicado esse momento ao Senhor, que tem se colocado diante de Deus nesse momento, seja aqui, seja através desse canal. Então, que Deus realmente nos abençoe nessa noite. Quero convidar aí o pastor Alex, né, que está chegando assim para nos ajudar, né, na parte ministerial da igreja, na assistência pastoral. Então, que Deus esteja conduzindo a vida do pastor Alex para que ele seja realmente uma ferramenta, um instrumento do Senhor nas suas mãos para estar
falando a nós como igreja de Deus, como rebanho do Senhor, e que tudo isso contribua para o crescimento da nossa igreja, para o fortalecimento da nossa fé, para o crescimento da comunhão uns com os outros, também com o Senhor. Então, que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Pastor Alex. Boa noite, amados irmãos. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez, o Conselheiro Paulino, e também mais uma vez com vocês aí no canal da gente de primeira, que eu brinquei dizendo que era gente de quinta, viu? Vocês sabem que de quinta aqui sou eu, né? Graças a Deus a gente está se reunindo para cultuar o Senhor, e para mim é um privilégio poder congraçar aqui as duas igrejas, estar juntos de vocês assim. Vocês que estão aqui agora presentes, que estão sem acompanhar aí no aparelho de vocês, nós temos nesse momento cerca de 35 aparelhos conectados, acompanhando a nossa transmissão. Inclusive o pastor Irlane e a irmã Mayra estão lá no hospital no Rio de Janeiro, acompanhando aqui ao vivo. Glória a Deus por essa possibilidade, né? Também os demais irmãos que visitam a gente, tem a Jussanã aí, que não é membro nem de conselheiro, nem da quinta, mas é membro do coração de todos nós, né? Isso é bênção. Os demais irmãos que nos visitam também, sejam todos muito bem-vindos. Eu disse que ia ser uma pegadinha para a quinta igreja, porque eu não avisei a ninguém, além da minha esposa, que a gente faria a transmissão do que faríamos lá, aqui, para estarmos juntos no intercâmbio de igrejas, semipresencial, né? Uma parte presencial, outra parte, aliás, híbrida, né? E é um privilégio a gente poder estar passando por isso juntos nesse momento. A gente tem feito em nossa igreja uma série que fala sobre o que é ser igreja. E como aqui a igreja também está passando um tempo de reflexão sobre aquilo que Deus espera de nós como seu povo, o que a palavra nos ensina, nos encoraja e nos admoesta a respeito do que é de fato ser igreja, a gente tem pensado em vários assuntos. O primeiro foi aquele que é o mais importante, que é o Evangelho que nos torna filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. E aí depois a gente pensou na situação do que o Evangelho nos salva. Não apenas dos problemas cotidianos, sim, há uma qualidade de vida incomparavelmente melhor para quem crê em Cristo, inclusive quando passa por dificuldades. A gente encontra Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha ardente, a gente encontra Estevão sendo apedrejado. Isso não significa ausência de aflição, pelo contrário, Jesus Cristo disse que no mundo teríamos aflição. No entanto, sim, o próprio Cristo disse que a gente recebe 100 vezes mais nessa vida, já no tempo presente, está lá em Marcos capítulo 10, em qualidade de vida. Filhos, campos, com perseguição e ainda no futuro a vida eterna. É fato, a gente passa pela vida de um jeito incomparavelmente mais qualitativo quando a gente crê no Senhor. No entanto, o Evangelho nos salva especialmente para a vida eterna, para o céu. Paulo escreveu que aqueles que esperam em Cristo só para essa vida são os mais miseráveis, infelizes de todos os homens. E o que aconteceria se a gente não fosse para o céu? Uma vida terrível nessa terra? Sim, certamente o homem sem Jesus não vive tão bem quanto um crente. E não porque não tenha o crente dificuldades e a pessoa perdida tenha as dificuldades, mas porque o homem perdido até na sua bonança, no meio da multidão, se sente só, perdido, sem rumo, sem remo, no mar à deriva, lá no alto mar, como diria o pensador. Somente com Cristo a gente tem, de fato, qualidade de vida aqui e acolá, além do túmulo, né? Mas o perdido, o problema dele todo também é a condenação eterna. Pois pode ser que ele se distraia muito bem, ache que essa vida é o melhor dos mundos e, como disse Jesus contando, né, a história sobre o homem que derrubou seus celeiros, fez maiores e disse para si mesmo: come e bebe folga, minha alma, você tem para muito tempo. E aí o que Deus disse para ele? Louco, essa noite pedirão a sua alma. E para quem você preparou a sua alma? Esse é o grande problema do homem perdido. Esse era o grande problema da gente sem Jesus. Aí nós pensamos no último culto da gente lá sobre céu e inferno. Hoje eu gostaria de pensar com vocês sobre a importância da Bíblia.
Porque quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de céu e inferno, ou de quaisquer outros assuntos da fé cristã, a gente tem uma base. E a base é a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 105, muito conhecido, diz, né, que é lâmpada para os nossos pés, nós vemos onde estamos pisando, e também é luz para o nosso caminho, a gente vê onde vai chegar a palavra de Deus. No Salmo 19 é nos dito que a palavra de Deus é perfeita e ela refrigera a alma, alegra o coração, ilumina os olhos, dá sabedoria. Paulo escreveu a 2 Timóteo, a segunda carta dele, no capítulo 3, ele vai dizer nos versos 16 e 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O ponto é, como que a gente hoje tem encarado a palavra de Deus? Há muitas portas abertas no caminho quando eu venho aqui para conselheiro. Há muitas transmissões sendo feitas na internet em nome de Deus e em nome de igreja. Mas quantas são aquelas que passariam pela peneira da fidelidade bíblica? Quantas de fato consideram, ainda que com placas batistas na frente, de batista na igreja, quantas de fato consideram que a Bíblia é a palavra de Deus nos seus originais, inerrante, completamente suficiente para aquilo que nós precisamos conhecer para a nossa salvação, e não só uma parte, mas toda a Escritura? Irmãos, por incrível que pareça, não é a maior parte daqueles que se dizem cristãos no mundo que acredita nisso. Não é a maior parte. Nem no mundo evangélico. Basta a gente conversar um pouquinho com as pessoas. E a gente percebe que aquilo que um ateu chamado Leandro Carnal, ou Carnal, ele vai dizer que a gente tem um cristianismo e um evangelicalismo customizado. Ou seja, as pessoas pegam e fazem plástica na palavra de Deus. Elas tiram o que não gostam, acrescentam alguma coisa que gostam e ficam apenas com o que lhes é conveniente. Isso não é cristianismo bíblico. E, infelizmente, a gente tem encontrado muito isso nesse tempo. Uma igreja fiel, inclusive como os irmãos aqui em Conselheiro, que está em busca do homem de Deus para a sua vida, como igreja local, precisa buscar um homem da palavra. Aquele que ouve o conselho que Paulo deu, o conselho não, o imperativo que Paulo deu para Timóteo: pregue a palavra. Aquele que diz, assim diz o Senhor, por meio do que assim diz a Bíblia no nosso tempo, que já temos a revelação. Mas do que trata a Bíblia? Qual é a temática da palavra de Deus? Ou quais são as temáticas da palavra de Deus? O que o Senhor tem em mente quando nos dá essa revelação? Eu gostaria que vocês pensassem comigo em 4 temas que a gente pudesse aqui hoje pensar um pouco sobre do que trata a Bíblia. A Bíblia é um livro muito grande, são 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, um livro que é um desafio lê-lo todo ao longo de um ano, por exemplo. Para quem tem dificuldade de leitura, então, se você pega uma tradução mais antiga, você lê e muitas vezes não entende quase nada do que está sendo colocado ali. Então, é um desafio, de fato é. Cerca de 40 autores diferentes, cerca de 1.600 anos aproximadamente de intervalo de escrita, de 1.500 a 1.600 anos, alguns chegam até em torno de 2.000 a 2.100 anos de intervalo, desde o primeiro autor até o último autor, desde o autor do livro de Jó, segundo alguns, que teria sido um livro escrito anteriormente ao Pentateuco, não a história dele, mas a escrita, por favor. Jó não surgiu antes do Gênesis, é claro, a pessoa, o personagem, mas a escrita do livro pode ter sido anterior à escrita de Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas se Moisés foi o primeiro também, quando ele escreveu o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números, Deuteronômio, mesmo lá, se a gente pegar daquele autor até João, que escreveu lá o Apocalipse, o seu evangelho, bem mais no final do primeiro século da era cristã, nós temos um intervalo enorme. Tem gente estadista, gente que era igual Moisés, que viveu, cresceu na corte de Faraó, e tem gente semi-analfabeta igual Pedro, o pescador. Né? Assim, é muita coisa diferente, muita literatura diferente. Quem é que não vê o Apocalipse e não perde um pouco mais dos cabelos? Né? Fica complicado se você não tiver uma ajuda. Lembra do eunuco, quando ele lê Isaías? E Filipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? E ele diz o quê? Como é que eu vou entender se não houver quem explique? Né? Eu preciso que alguém me explique isso.
E aí Filipe vai explicar para ele o que Isaías tratava em sua profecia. Então, de fato, é um desafio, não é uma tarefa fácil. No entanto, a gente precisa, porque é a revelação de Deus, entender o que é a sua palavra. A gente não está descobrindo, desenvolvendo uma filosofia de vida, uma teologia humanista em que a gente, ao longo dos modismos, das condições sociais, a gente vai mudando a revelação, a teologia, conforme o momento da sociedade. Nós temos uma revelação dada por Deus. E se ela foi dada por Deus, é igual aquilo que papai e mamãe fazem com filhos e dizem assim: não mexe nisso aqui. Senão, filho pode concordar, discordar, pode ser o que for. Botou a mão, dá problema. Especialmente se forem pais bíblicos, que disciplinam seus filhos por amor, né? Eu me lembro de uma vez, a Sara, vou contar de novo, hein, Sara? Estou estragando você, minha filha mais velha. Pequenininha, 2 aninhos de idade aproximadamente, viu o forno, viu lá um negócio lá dentro legal, diferente, aí ela foi botar a mão no forno. Eu disse: bota não, tá quente. Aí ela me olhou do tipo: e se eu quiser? Sabe aquela sementinha de Adão e Eva ali dentro? É, minhas filhas são filhas de Adão e Eva também. Pecadoras como o pai. Aí eu disse: não coloca, tá quente. Ela olhou do tipo andando assim de ladinho e foi chegando. Aí o que o papai falou? Sabia que não ia queimar a mão de esfolar, só ia dar um susto. Então coloca. Pode colocar. Tá quente, tá quente, né? Lembra de Romanos capítulo 1, que Deus fala que Deus entregou os homens às suas próprias paixões para fazerem coisas desonrosas? Pois é. Assim é Deus, ele revela a sua vontade. E transgredi-la ou obedecê-la gera consequências para a vida. E todos nós, diz a palavra, né, acabamos desobedecendo. E aí a gente viu a primeira doutrina que constitui uma igreja verdadeira, bíblica, que é o Evangelho. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ali a gente tem o caminho de volta para Deus. Mas do que trata então a Bíblia? A gente poderia definir de forma mais simples e didática? Sim. A gente tem 4 temas principais na Bíblia. Qual é a primeira coisa que a Bíblia narra para a gente? De que ela fala inicialmente? Gênesis 1. Criação. No princípio, Deus criou. Gênesis 1 e 2 falam da criação. Depois, em Gênesis 3, nós temos o quê? O que acontece ali em Gênesis? O que o homem e a mulher fazem que os afasta de Deus? Eles pecam. A gente chama isso de queda. É um tombo da humanidade em Adão e Eva. Estávamos todos ali representados, já que a humanidade representada no primeiro casal pecava contra Deus. Então a Bíblia narra para a gente como que as coisas começaram a se deteriorar, né? Os espinhos, as ervas daninhas, a selvageria dos animais, a briga entre os seres humanos. O primeiro casal tem um par de filhos em que um mata o outro por causa de questões de culto, a dificuldade de relacionar-se com Deus, por exemplo, a Torre de Babel, em que os homens a erguem para afrontarem a Deus, que ninguém nos dissipe, nos disperse pelo mundo, né? O pecado entra. De Gênesis 4 até parte do Apocalipse, a Bíblia trata do grande tema que ocupa a maior parte da revelação, que é a redenção, a salvação pela graça de Deus. Já numa partezinha do capítulo 3, inclusive, nós já encontramos ali um plano redentivo, quando Deus vai atrás do casal pecador, fugitivo, né? Já encontramos ali o chamado proto-evangelho, né? Quando Deus fala para a mulher que o fruto do ventre dela pisaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. E aí, então, nós encontramos essa linda e enorme história de Deus agindo de geração em geração, até que na plenitude dos tempos chegasse o Cristo para nos salvar e ele deixasse, então, a incumbência da igreja ir pelo mundo fazendo discípulos. E então nós recebemos aquilo que é a revelação do Novo Testamento, que vai esmiuçar muita coisa e dar sentido
há muita coisa que a gente não entendia do Antigo, porque tudo do Antigo Testamento, tudo se explica em Cristo, e nós vamos encontrar então no final da Bíblia ali, especialmente Apocalipse capítulo 21, e eis que vi novos céus e nova terra. Isso também é apontado em outros lugares da Escritura, mas ali em especial é dado com muito mais clareza um desfecho maravilhoso, né? Perdão. E nós encontramos então a consumação, o final da história. Está para chegar ainda. Olha só, 4 temas. O primeiro, criação. Segundo, a queda, o pecado. Terceiro, a redenção, a salvação, o plano de Deus de salvar os pecadores sendo revelado. E por último, a consumação. Quando haverá novos céus e nova terra, o julgamento final dos impenitentes, dos que não creem em Cristo. Perceberam? Se você observar, olhar para a Bíblia e encontrar esses 4 temas. Quando você está lendo lá a história do Êxodo, é Deus salvando. Está na redenção. Quando você lê o Apocalipse lá no final, é a consumação. Ou quando você lê, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando fala da volta de Cristo, a ressurreição dos corpos e também a transformação dos vivos encontrados por Cristo, isso aí é consumação, é o final da história. Isaías 65, verso 17, até o final, tratam disso também, quando fala lá Isaías, que ele viu novos céus e nova terra. Não está só em Apocalipse, quando João escreveu o capítulo 21. Isaías fala disso. Capítulo 65, verso 17. Eis que faço novos céus e nova terra. As coisas antigas passaram. Está lá em Isaías isso já. Aquilo é consumação, é apontando para aquilo que acontecerá quando Cristo voltar. Quando, por exemplo, o salmista no Salmo 16 fala que Deus não deixaria o seu corpo ver a corrupção no túmulo. Ele tanto fala de Cristo, Pedro fala isso em Atos capítulo 2, que Davi falava do próprio Cristo, mas também naquele ato ele está dizendo que ele acreditava na sua própria ressurreição final. Daniel capítulo 12, quando você encontra o último capítulo, ele vai dizer lá que uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a morte eterna, no capítulo 12. Que linguagem é essa? Da consumação final. A Bíblia então trata desses 4 grandes temas. Guarde isso. A Bíblia me ensina que eu fui uma criação de Deus. Como criação, eu tanto tenho limitações como criatura, como também tenho responsabilidade de dar contas para quem me criou. Segundo, ela diz que nós pecamos contra Deus. Nós somos uma raça decaída. E a condenação final de Deus poderia ser o inferno para todo mundo. É o que todos nós merecíamos. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados. A Paulo chega a escrever nesse capítulo 3 de Romanos que todos se fizeram inúteis diante de Deus. Não há quem faça o bem. Isaías 64, verso 6, vai dizer que nossos atos de justiça são como trapos da imundícia diante de Deus. Então, todos estão debaixo dessa condenação. Mas a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. São textos que falam desse ato redentivo, salvífico de Deus. E ele também é encontrado em todos os lugares na Bíblia. E então nós encontramos textos que falam da consumação, que alimentam a nossa esperança, a nossa perseverança, alimentam a nossa fé de que sim, haverá um fim para essa batalha tão difícil que é a vida da gente. Uma igreja verdadeira precisa viver desses temas, porque eles são bíblicos. É o que a palavra nos ensina. Agora, como é que esse texto chegou até nós? Você tem no seu celular, como eu tenho no meu, tem aí no seu livro, e aí a gente chega em casa, às vezes deixa lá na estante empoeirado, né? Guardadinho, às vezes não lê, acha que vai dar sorte se deixar aberto no Salmo 91, não dá sorte, atrai poeira ainda. Para quem tem rinite é complicado. É melhor deixar fechado e tirar a poeira. Se for deixar aberto é para ler, e não para dar sorte lá na estante da casa. Pois bem, esse livro chegou e a história é muito extensa. Eu vou fazer apenas uma breve, mas muito superficial, panorama do que a gente tem sobre o que é a Bíblia, como ela chegou até nós.
Muitos livros foram escritos tanto antes de Cristo vir ao mundo, cerca de 2 séculos anterior a ele, 250 anos antes dele chegar no mundo, como também depois dele, cerca de 250, 300 anos depois de Cristo. Muitos livros. Só que esses livros, eles foram selecionados, porque, na verdade, o texto sagrado do Antigo Testamento, ele já estava pronto, já cerca de 200 anos antes de Cristo. Os que vieram da Babilônia, os Macabeus, já ouviu falar disso aí? Na Bíblia Católica tem, né? Tal de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus. Na verdade, são 4 livros, eles escolheram 2 para colocar lá. Esses livros, eles apareceram bem depois do último profeta, que profetizou cerca de 400 anos antes de Jesus vir para o mundo, que foi... Qual é o último livro do seu Antigo Testamento? Começa com M e termina com Malaquias. Malaquias. Malaquias foi o último livro do Antigo Testamento. No mesmo período ali de Zacarias, foram contemporâneos. Então, nós temos o final da revelação de Deus e só quando João Batista aparece é que a profecia volta. Não escrita, mas cumprindo o que foi dito no Antigo Testamento, lá em Malaquias mesmo, quando fala no último capítulo, capítulo 4, que viria aquela voz que clamaria no deserto, e ele faria, aliás, está em outro texto, Malaquias vai dizer que ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e Jesus diz que isso se cumpriu em João Batista. Só que nesse período, especialmente cerca de 250 anos antes de Cristo vir ao mundo, surgiu um monte de literatura, são chamados os livros apócrifos. Mas os judeus nunca consideraram esses livros inspirados por Deus. Tanto é que no tempo de Jesus, quando ele fala, já viram isso na Bíblia? Que de Abel a Zacarias vocês matam os profetas? Tem um texto que fala isso, lá em Lucas. Jesus fala isso. De Abel a Zacarias vocês matam os profetas. Como assim? Abel é filho de Adão e Eva. Zacarias, ele está narrado no último livro da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não termina em Malaquias, ela termina em 2 Crônicas, porque a ordem dos livros é diferente. São os mesmos livros, mas a ordem é diferente. E aí então, lá em 2 Crônicas, narra sobre o profeta e a morte de Zacarias, o profeta. É como se Jesus dissesse, desde Gênesis até Malaquias vocês matam os profetas. Dando uma ideia clara de que o judeu tinha certinho essa sequência de livros na Bíblia dele já no tempo de Jesus. Isso em relação ao Antigo Testamento. Nós recebemos isso dos judeus pela graça de Deus. Quanto ao Novo Testamento, o processo já foi um pouco diferente. No primeiro século, tinha os apóstolos vivos. Eles estão escrevendo as cartas, mas as cartas não estão colecionadas num livrinho igual a gente tem. É um monte de rolo espalhado, um para uma igreja, outro para outra. Às vezes acontecia, como Paulo escrevendo aos Colossenses, ele manda que os irmãos de Colossos lessem a carta que foi mandada para os Laodicenses, lá para Laodiceia. E também enviassem a carta deles para lá, para que os Laodicenses lessem a carta que os Colossenses receberam. Existia isso, mas não tinha ainda todo mundo com os livros nas mãos. Pulando muita coisa aqui, ao longo de alguns séculos, começou a surgir um monte de coisa esquisita. Os apócrifos do Novo Testamento. Vocês já viram o Código da Vinci? O filme com Tom Hanks? Foi um escândalo, um monte de crente ficou em crise, né? Porque teve lá o Evangelho de Tomé, se não me falha a memória, que narra Jesus se casando com Maria Madalena. Alguém já ouviu falar disso? Já ouviram falar? Pois é, foi escrito cerca de 300 anos depois de Cristo. Os que trabalham com esse negócio de historiografia, com documentos antigos, eles já sabem disso. Isso não é uma descoberta. Na verdade, se tornou público durante um tempo. Aí o Dan Brown lá, que é o autor do livro, né, se aproveita do negócio para fazer dinheiro fácil. Não fale de Maomé, vão explodir a sua casa. Fale mal de Cristo, dá ibope. É assim, não é? Falaram mal de Maomé lá na França, naquele jornal, acho que foi na França, teve um atentado logo depois. Mas vão para as passeatas do Brasil,
e fazem chacota com os símbolos cristãos. Porque sabem que cristão não vai pegar em arma, não vai pegar em pedaço de pau, ou não deveria, pelo menos, para agredir ninguém, né? E aí Dan Brown deu uma sacada boa, né? Vou escrever sobre isso, vou vender muito livro. E vendeu mesmo. Só que tem uma turma de crente que devia dar uma olhada um pouco mais nas questões que Deus colocou à disposição da gente para a gente estudar. O que ele fala não é novo, já é conhecido. E o Evangelho de Tomé. Por que de Tomé? Considerado lá no Evangelho irmão gêmeo de Jesus. Que bobagem, que viagem. Por que isso? Tomé morreu muito antes, né? Tomé, discípulo de Jesus, morreu lá no 1º século, certo? O que o cara fazia nesse tempo agora? Eu quero escrever um texto que faça sucesso. Mas eu sou um pé rapado qualquer. O Kelvin é um cara conhecido. Ele é famoso, mas ele viveu há 2 séculos atrás. O que eu faço? Eu escrevo um texto e coloco como autoria Kelvin. Captou a ideia? São textos pseudônimos, nomes falsos. O pessoal escrevia um monte de bobagem e colocava nome de apóstolo, nome de gente grande do tempo de Jesus. Ninguém aceitava esses livros. A igreja sabia claramente que esses livros não eram fidedignos, confiáveis. Havia 3 critérios que a igreja usou, e foi no 4º século que ela fechou isso direitinho, tirando aqui um monte de coisas que não cabe agora pensar com vocês, não é importante para esse momento. 4 critérios foram usados pela igreja para reconhecer os livros verdadeiramente inspirados por Deus. Primeiro, a sua apostolicidade. O que significa isso? O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo ou influenciado diretamente por um apóstolo. Por exemplo, Lucas não era apóstolo, mas ele era parceiro de quem? Paulo. Ele estava nas viagens com Paulo. Você vê Atos 16, quando ele começa a falar da viagem de Paulo, ele muda a linguagem de eles e fala nós. Aí nós fomos para tal lugar, fomos para tal lugar. Lembra de Paulo escrevendo para Timóteo? Só Lucas está comigo. Lucas era parceiro de Paulo. Marcos não era um apóstolo, mas era parceiro de Pedro. Caminhava juntinho com Pedro. Então a gente encontra Hebreus, pastor. Como é que foi aceito? Quando foi aceito, a gente não sabe hoje a autoria. Mas no tempo em que ele foi aceito pela igreja e reconhecido como um livro inspirado, eles entendiam que Paulo era o seu autor. Por isso foi aceito. Ainda que a gente hoje não saiba exatamente a sua autoria, é possível que tenha sido Paulo mesmo, mas toda a teologia de Hebreus está claramente em consonância com aquilo que a Bíblia traz. Mas esse foi o primeiro critério, a apostolicidade. Ou escrito por um apóstolo, ou influenciado diretamente, pessoalmente por ele. Ok? O segundo era a questão da regra de fé. O que significa isso? O que aconteceu com Hebreus. Naquele tempo eles pensaram na autoria paulina. Mas hoje, por que a gente não tira da Bíblia quando tem dúvidas sobre ter sido Paulo ou não o autor de Hebreus? Por causa da regra de fé. A gente olha para Hebreus, a gente vê exatamente a doutrina apostólica, certinha, nada fora do lugar. Então, o livro tinha que ter consonância com a doutrina dos apóstolos. Lembra de Atos capítulo 2? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, se o livro é de acordo com aquela fé, está valendo. E o terceiro era a universalidade da aceitação do livro. Já era natural a igreja de Conselheiro Paulino, a igreja de São Geraldo, a igreja lá do centro da cidade, como se fosse naquela época, né? Se nós estivéssemos lá, já era natural as igrejas aceitarem esses livros como inspirados por Deus. Ela não aceitava os outros, ela sabia que era um bando de história de carochinha. Tem uma história, um desses livros apócrifos, em que Jesus ele tem um embate lá com um garoto que faz alguma coisa com ele vai lá e mata o moleque na hora. Jesus era criança, aí ele vai e mata o menino só porque não gostou do que o garoto fez com ele. Entendeu? Assim, tinha umas coisas absurdas. Jesus está andando, e aí, de repente, onde ele vai andando, aonde as pegadinhas dele vêm, nascem plantas com belas flores, e das flores saem borboletas voando. Umas historinhas assim, né?
Mas a igreja sabia que isso não era verdade. Por isso foi até relativamente fluente, natural, a aceitação dos 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Deu trabalho, mas foi um trabalho dirigido por aquilo que a gente chama de a providência de Deus. Deus dirigiu todas as coisas para que não só os livros certos chegassem ao reconhecimento da igreja, mas também a conservação deles, né, das cópias, de forma que nós temos hoje, irmãos, um dos livros mais bem documentados, se não o maior, no sentido de documentação, de comprovação histórica de sua veracidade. Às vezes você tem irmãos mais idosos, né? Um filho que vai para a universidade, para a escola e começa a duvidar da Bíblia. É tão triste para a gente, né? Sir Isaac Newton, pai da física moderna, dizia que a Bíblia é o maior tesouro da humanidade. Francis Collins, esse nome para você é conhecido, talvez não, ele foi o pai do projeto de mapeamento do genoma humano. A primeira vez que o DNA humano foi mapeado 100%. Francis Collins era o chefe de todo esse projeto de pesquisa científica. Um crente em Jesus Cristo, que viu Deus ali. Sabe, Kelvin, esse notebook está na sua frente, ele tem que ter um projeto para ser construído, né? Há uma engenharia que gera esse equipamento. Mas se você pegasse tudo que é necessário para alguém reproduzir um desse, imagina a quantidade de material escrito, cada transistor, cada capacitor, cada conexão, imagina tudo isso, tudo que está aí para virar uma folha de manual para construir outro. Seria um troço grande, né? Agora imagina construir um ser humano. O projeto. Detalhe. Todas as nossas células que têm núcleo, ou seja, só as do sangue que não tem, aquela rosquinha vermelha sem núcleo, né? Ela morre de 100 em 100 dias, são refeitas novas. Com exceção dela, todas as demais células da gente, que tem um núcleozinho, tem 2 negocinhos lá chamados cromossomos. Tem um negocinho lá chamado cromossomo, perdão. E dentro dele, dentro de cada célula, tem um projeto do Eliezer todinho. Não caberia em qualquer pendrive que a gente pudesse ter. Mas cabe num pedaço microscópico que nossos olhos não conseguem ver. Porque Deus é demais. Deus manda muito bem. Deus manda muito, gente. E a gente com aquela bobagem de duvidar do livro sagrado dele. Um livro que com mais de 1.500 anos para ser escrito, fala da mesma coisa do início ao fim. Sem nenhuma contradição. Há dificuldades? Há. Mas não há contradições. Há passagens enigmáticas, difíceis para a gente entender? Há. Inclusive geram algumas diferenças periféricas entre as denominações. Mas a base é suficiente para todo mundo caminhar junto na mesma fé. Por isso, já concluindo aqui o que a gente precisa pensar, o que igrejas verdadeiras creem sobre a revelação de Deus? Nós cremos que sim, Deus se revela por meio da natureza, Deus se revela por meio da consciência. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 2 que Deus fala por meio da consciência daqueles que não têm a lei dele revelada. Isso é um fato. No entanto, a gente tem consciência de que Deus se revelou de forma especial, pessoal, salvadora nas Escrituras Sagradas. É por meio delas que a gente entende o porquê que Cristo veio na plenitude dos tempos. É por meio dela que a gente tem esperança para que a volta dele seja aguardada com tanto ardor, com tanto anseio. É por meio dela que a gente se sente perdoado dos nossos pecados e capacitados a perdoarmos uns aos outros como Deus em Cristo nos perdoou. É por meio dela que a vida faz sentido para um crente. Por isso, querida igreja, não desista das Santas Escrituras. Não abra mão dela. Se você quer olhar para a sua igreja onde você frequenta, se você não é membro nem de Conselheiro, nem de São Geraldo, das igrejas batistas que a gente aqui hoje está congraçando, se você quer saber se você de fato é uma igreja verdadeira,
veja se ela leva a Bíblia a sério. Toda a Bíblia. Veja se ela não torna de segunda importância ou cultural o que não é conveniente para ela e diz que é palavra de Deus o que é conveniente. Quer ver um exemplo muito interessante? Não toqueis no ungido do Senhor. Conselheiro Paulino, por favor, não se escandalizem com o pastor Alex. Quinta igreja, vocês estão mais acostumados comigo, mas também espero que não se escandalizem, inclusive aqueles que nos visitam e estão aí com a gente hoje. Se um pastor, se um presbítero, seja lá que nomenclatura a igreja use, disser assim, eu sou inquestionável porque eu sou ungido do Senhor, isso não é pastor, não é servo não, isso aí é mercenário, sai fora. Tem um cântico para ele, joga fora do lixo, lembra? Brincadeira, tá, irmãos? É minha primeira aqui dessa. Não cantor cristão, não. Não é para jogar no lixo, não. Ora pelo sujeito e tenta ajudá-lo a mudar de cabeça. Se não, mude de liderança. E se a igreja quiser caminhar com um cara desse, mude de igreja. Não é igreja. E eu gosto de dizer isso olhando nos olhos. Porque eu sou pastor de igreja. Mas eu não quero nunca que nem essa igreja, nem a igreja de São Geraldo, nem qualquer outra igreja seja de um homem, senão do próprio Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Na sua Bíblia e na minha, está na carta de João, que todos nós recebemos a unção do Santo. Em Cristo, todos temos o mesmo livre acesso ao Pai. Isso está na Bíblia. Então eu não posso pegar o texto que me é conveniente para manipular as ovelhas e usar alguma coisa que possa enganá-las quanto ao estado delas. Me enaltece, me eleva, me promove e diminui, menospreza o outro. Não. Pode haver funções diferentes na igreja, mas o valor é igual. A unção do santo é para todos os crentes. E é por causa dela que o maligno não nos toca. Lê a carta de João, vai dizer sobre isso lá. Entende essa palavra? Cuidado com aqueles que se dizem pastores, líderes, e aquelas que se dizem igreja, mas que não levam toda a Escritura em consideração. Eu quero terminar essa nossa reflexão de hoje incentivando vocês a lerem mais a Bíblia, a gostarem mais de estudar a Bíblia. E queria fazer um exercício com vocês. Tem um tema que me chamou a atenção, outro dia uma irmã mandou para mim, essa semana mesmo, não sei se foi essa semana agora ou a anterior, sobre disciplina de nossas crianças. E eu quero que você, por favor, escute melhor dizendo, o que duas pessoas disseram num TikTok desses da vida. São áudios pequenininhos. Prestem bem atenção, por favor. Se você acha que tem que bater numa criança por causa da Bíblia, você precisa assistir esse vídeo. Essa aqui é Camila Marqueto, que nos explica que o texto é: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga, ok? Mas depois temos esse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Consolam? Protegem? A vara? Não, gente, é porque vara, na verdade, foi traduzida errado. E é como se fosse um cajado, sabe? Esse negocinho aqui, tá vendo? Tem uma curva aqui, tipo uma foice. Ele era o que tocava as ovelhas e essa voltinha era para puxar o pescoço da ovelha caso ela se perdesse. Então, na verdade, o cajado, ele não é uma coisa para bater, mas uma coisa para guiar. Então, o seu cajado me consola porque você está me guiando, não me protegendo dando cajadada na cabeça das pessoas, né? Sigam Camila Marqueto no Instagram. Ouviram bem? Conseguiram entender? Ela usa dois textos para mostrar que é errado disciplinar filhos com a vara. Olha que problema ao interpretar a Bíblia. Primeiro que ela usa um texto inicialmente, deixa eu botar aqui de novo. Criança por causa da Bíblia, você precisa assistir esse vídeo. Essa aqui é Camila Marqueto, que nos explica que o texto é: o texto é esse: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Provérbios 13, 24. O próprio verso está dizendo que quem segura a vara retém, aborrece o filho. Mas quem ama o filho, a seu tempo o castiga, não retém a vara.
Como é que você usa a vara para castigar sem causar alguma dor? Aqui nesse verso é impossível a pirueta interpretativa para fazer dele o mesmo sentido do Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Estão lembrados? Agora, olha só o outro vídeo. Preste atenção. Algumas pessoas justificam o bater na criança sendo algo educativo, porque existem alguns versículos na Bíblia que falam sobre a importância de usar a vara ao educar a criança. Mas a vara mencionada na Bíblia, na verdade, se refere ao bastão que o pastor utiliza para guiar as suas ovelhas. Então, quando a Bíblia fala para usar a vara, não está falando de bater, mas está falando de guiar, de ensinar. Se alguém está utilizando esse versículo para justificar a agressão nas crianças, essa pessoa está distorcendo a Bíblia. Nada justifica bater em criança. Ela faz a mesma argumentação, né, dizendo que a vara na Bíblia sempre é para guiar, proteger, cuidar. Né? De fato, a gente infelizmente tem histórias de muitas pessoas que são espancadas em nome de uma suposta disciplina. E infelizmente acontece, esses pais devem ser não só repreendidos, mas até, quem sabe, se não mudarem, denunciados, até mesmo para a polícia mesmo, onde você viu espancar uma criança. No entanto, quando a Bíblia fala de disciplina, ela fala de disciplina, não fala de cuidado, de guiar. Ainda que a disciplina faça isso, mas no ponto aqui, por exemplo, vejam comigo alguns textos, se você quiser abrir na sua Bíblia aí e dar uma olhada, capítulo 14 de Provérbios. Ela colocou lá no Salmo 23, né, que a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é o Salmo 23, verso 4. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Primeiro problema, se aqui vara significa cajado, como é que fica a leitura então em português? O teu cajado e o teu cajado me consolam. Porque a tua vara e o teu cajado. Como é que teria duas palavras iguais na mesma frase? Seria estranho, né? O teu cajado e o teu cajado me consolam. Não. O autor já não quer dizer a mesma coisa com vara quando ele fala de cajado. Então, ele botou as duas palavras separadas. A tua vara e o teu cajado. Primeira coisa, já não cola. Mas é verdade que aqui a ideia do salmista é que Deus protege, cuida, guarda por meio do guiar com o cajado, com a vara. Isso é fato. Só que o que dá o sentido de um texto é o seu contexto. Vejam só Provérbios 14, verso 3. Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba, mas os lábios dos sábios os protegerão. Vara aqui é para cuidar, para guiar? Na boca do tolo está a vara para a sua própria soberba. Ele é orgulhoso e quando ele chegando com seu orgulho, as próprias palavras que ele gera servem de vara para a sua soberba. Você vê aqui a vara cuidando, guiando a soberba dele? O que você vê aqui nessa vara? Dá uma coça na soberba, derruba o orgulho dele. Ele se acha, ele é orgulhoso, mas as palavras dele depõem contra ele, fazem que ele seja humilhado, serve então de correção, de castigo para ele. Como percebe como é que é óbvio isso no texto? Sim, tranquilo? Vamos ver outro. Provérbios 23, verso 13. Diz assim: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Verso 14. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Pelo amor de Deus, como é que você massageia uma criança e dá para ela uma coisa que não um bom corretivo nesses casos aqui? Que é castigo. Ali, ó. Não deixa a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá.
A ideia de que só vai infligir dor, não vai infligir dano. Captaram a ideia? Não dá para dizer que o sentido de vara aqui é o mesmo do Salmo 23. Lá o contexto é outro. Pode ser até a mesma palavra, mas o contexto do texto dá o seu sentido. Olha agora Provérbios 26, verso 3. Isso aqui é muito interessante, porque a Bíblia se explica. Olha, o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para o outro jumento, que são as costas do tolo. O que você faz aqui? Olha a comparação. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara é para as costas do tolo. Aqui não está falando de guiar, de proteger, de consolar, como é o caso do Salmo 23. Lá o contexto do texto explica o que ele quer dizer. O último, olha só, Provérbios 29, verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Eita! As minhas filhas, eu louvo a Deus porque elas fizeram pirraça uma vez na vida. E fica aqui um ensinamento para a gente. A gente precisa acreditar na Bíblia de verdade e não querer moldá-la ao nosso gosto. Uma vez uma mãe muito sincera me mandou um desses vídeos para falar: pastor, me ajuda. É isso mesmo? Porque se for isso, a gente está aprendendo errado na igreja. A moça está dizendo que o Salmo 23 mostra qual é o sentido de vara na Bíblia. É sempre o cuidado, a proteção, a consolação do pastor para a ovelha. E a gente tem aprendido lá que a vara da correção também tem que ser usada na criança. Como é que fica, pastor? Me ajuda. E foi muito legal ver isso. Essa humildade de ovelha é muito bonita. E a gente pôde conversar. Essa semana outra me mandou essa aqui, né? Esse último vídeo que eu mostrei, que eu botei o áudio para vocês aqui. Gente, a primeira vez que aconteceu, a vara da disciplina disse o seguinte para elas: eu sou a autoridade. Vocês obedecem. Eu mando. Pastor, mas nossa, isso não tem nenhum relacionamento. Leia o Antigo Testamento como Deus trata um povo imaturo. Não faz isso. Se não fizer, vai morrer. Já viu isso lá no Antigo Testamento? Quando o povo era imaturo, não tinha nenhuma relação com Deus ainda? Como é que Deus protegeu o povo de si mesmo, dos seus próprios pecados, para não se destruir? Se tocar no monte, morre. Se colocar a mão na arca, morre. E morreu. Era assim. Só que conforme a maturação do povo acontece, mediante a progressão da revelação e o crescimento do relacionamento do povo de Deus, o povo da aliança com ele mesmo, chegamos ao Novo Testamento e a revelação não muda a anterior, mas aprofunda e interioriza. E aí a gente vê que é diferente mesmo, porque há maturidade para isso. Parece que isso é refletido na criação de filhos, em que lá na tenridade ainda não há capacidade de entender linguagem verbal, então é o castigo que fala. E quando pela primeira vez aquela criança vê que quem manda é você e ela obedece quem tem juízo, senão o couro come. Chego num restaurante, é muito engraçada a cena. 4, 5 aninhos as minhas filhas. Papai, pode comprar aquilo ali? Aí eu falo, posso, mas não vai, né? Não vou não. Não vou mentir que eu não posso. Eu estava com dinheiro no bolso. Mas eu aprendi que minhas filhas são treinadas para a vida recebendo não também. Aprendendo a lidar com limites. Nem sempre o que eu posso, eu devo. Lembra de Paulo? Princípio pré-crente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí alguém olha e fala, meu Deus, que isso? Como é que pode aceitar de boa assim? Aí eu falo de boca cheia. Disciplina bíblica. Dá certo. Só falta a gente acreditar mais na Bíblia. Aceitar mais a palavra de Deus. Isso vale para o casamento. Isso vale para a relação entre irmãos dentro de uma casa. Isso vale para tratar com a nossa
forma de lidar com dinheiro. Isso vale para como nós discutimos as nossas diferenças políticas. Isso vale para como nós passamos por uma sucessão pastoral. Isso vale para como nós lidamos com o pastor titular na igreja, Quinta Igreja. Isso vale para tudo e para todos, em quaisquer tempos, em quaisquer culturas. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu espero em Deus que a gente acredite na palavra. E não faça isso que essas moças, talvez, quem sabe, bem intencionadas, mas mal informadas, colocaram aqui. Sim, a vara do Senhor é para nossa consolação no contexto do Salmo 23. Mas no contexto de Provérbios, é aquilo que Hebreus colocou no capítulo 12. Deus açoita aos filhos a quem ama. Mas claro, impossível. E é Novo Testamento. E o autor vai usar justamente o que bons pais fazem com seus filhos. Vocês eram repreendidos pelos seus pais. Experimentaram a disciplina dele, porque se não experimentaram, eram bastardos, não eram filhos. Filhos recebem o amor também com a disciplina. Que essas senhoras aprendam isso. Que nós aprendamos. Foi apenas um exemplo. Olha como é que eu faço. Leia o texto. Dentro do seu contexto. Não conseguiu sozinho? Ore, peça a iluminação do Espírito sempre. Aliás, comece sempre assim. Não conseguiu? Chame um irmão, alguém mais prendado na palavra, que possa te ajudar. Igual o eunuco pediu ajuda do Filipe. E que a gente possa crescer na palavra. Porque ser igreja é ser a comunidade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, tem misericórdia de nós. Permita que nós possamos amar a tua palavra, toda ela, para que possamos ter essa bússola, esse GPS. Que não andemos, ó Deus, segundo aquilo que pensamos, que como Paulo, mantenhamos todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E que por meio da tua palavra nós encontremos, ó Deus, não apenas força para esse viver de hoje, mas esperança para a vida eterna que nos aguarda. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pessoal do YouTube aí, deixa eu ver aqui. Que Deus possa abençoar vocês. Obrigado pelo carinho de vocês participarem com a gente. Que o Senhor possa cuidar. Alguém mandou algumas perguntas aqui. Não foi não. Acho que eu entendi errado mesmo. Que Deus possa abençoar quem nos acompanhou aí. Irmão Eliezer, pode chegar aqui. A gente vai terminar a transmissão, haverá um período de oração aqui entre os irmãos conselheiros. Deus abençoe vocês. Querendo, compartilhem, abençoem a vida de outras pessoas com esse conteúdo. Até a próxima.